Vou fazer essa breve introdução. Muito obrigado, Letícia. Acho que primeiro de tudo pela sua disponibilidade em falar para a gente. Agradeço muito, muito mesmo você ter topado. A gente está com essa programação que a gente propôs no contexto da Conferência Darwin, que é essa conferência da Índia, mas que é uma conferência de alcance internacional em torno da biologia enquanto grande área do conhecimento, mas que tangencia muitos temas. E aí a gente entrou, nós desse espaço, que é o BioLilo Lab, como parceiros da conferência para propor uma parte da programação no Brasil em português, que é uma das oportunidades bem legais, né? Então é uma conferência internacional, mas está rolando em vários locais do mundo com mini conferências satélites. Por isso que vai ser em português, é legal as pessoas do Brasil, e eu acho que é uma oportunidade legal da gente ver o que está rolando por aqui também. Obrigada, Eduardo. Agradeço a você e toda a comissão organizadora do evento. É um evento muito importante para a gente poder sempre disseminar o que a gente está fazendo aqui também, né? Às vezes a gente se pergunta muito, se questiona muito por que que a gente não é igual lá fora, mas sendo que aqui a gente tem tecnologias tão boas quanto. Então, eu vou começar a minha palestra de hoje. O nosso título é Panorama da Bioimpressão 3D no Brasil. Por que a gente deve bioimprimir? O que impulsiona a bioimpressão atualmente? Bom, me apresentando rapidamente, o meu nome é Letícia Charelli. Trouxe esse slide aqui para vocês entenderem um pouco da minha trajetória e do porquê que eu estou aqui hoje, falando um pouco da bioimpressão em si. Eu sou formada, sou graduada em biotecnologia pela UFRJ e desde 2014 eu trabalho com cultivo celular em 3D, com a robotização do processo de cultivo celular. E isso tudo começou lá no Inmetro, numa empresa que é incubada lá dentro, que é o Banco de Células do Rio de Janeiro, foi onde eu comecei esse primeiro contato com o cultivo celular. Mais para frente, ainda no Inmetro, agora fazendo um mestrado também em biotecnologia, eu me especializei no cultivo dos esferoides celulares. Os esferoides celulares é um tipo de cultivo, uma estratégia de cultivo celular que é, ela é um pouco mais otimizada, ela é superior ao cultivo em monocamada tradicional. Dentro desse contexto também eu me aventurei na área de microfluídica, os famosos órgãos on-chip, e gostei tanto dessa área que em 2019 eu entro para fazer o doutoramento na COP, que é um instituto de referência em engenharia de toda a América Latina, fica lá na UFRJ, e agora eu trabalho justamente com isso, com o desenvolvimento dessas plataformas microfluídicas como uma metodologia alternativa ao uso dos animais. E agora, em 2021, eu entrei como coordenadora de tecnologia educacional na startup de São Paulo, chamada BioEdTech, que ela tem como premissa aí trazer essa capacitação na tecnologia de bioimpressão 3D. Então, eu trago todo o meu repertório de expertise para aplicar também, ajudar aí a crescer essa startup. Bom, agora começando a palestra em si, eu queria conversar um pouco sobre os fatores que impulsionam os avanços no campo da bioimpressão. Por que tanto internacionalmente quanto nacionalmente essa é uma tecnologia muito quente? Simplesmente, a resposta mais fácil é porque a vida ela acontece em 3D. As nossas células, elas se comunicam de forma tridimensional, as moléculas secretadas, a comunicação entre um órgão e outro. Então, a nossa vida ela acontece em 3D. Nós precisamos de modelos que sejam mais biomiméticos com o sistema fisiológico humano. E isso, infelizmente, não é recapitulado nos modelos tradicionais in vitro que nós temos atualmente, como é esse modelo super famoso da garrafinha ou do poço de cultivo celular. Aqui a gente chama esse de um cultivo em monocamada, onde as células elas são semeadas no plástico da garrafa de cultura, do plástico da garrafa, do poço. E aí a gente tem algumas problemáticas quando a gente compara com o nosso próprio corpo, que é o quê? Primeiramente, as células no nosso corpo, elas não estão dispostas em 2D, nessa configuração planar, onde as interações que prevalecem são entre célula-célula e célula plástico de uma garrafa. Uma outra coisa também que a gente pode ver é o acúmulo de meio de cultura que tem nesse tipo de cultivo celular. No nosso corpo, o nosso sangue ele não fica parado, ele não fica exercendo essa pressão nas células.
E aqui, para quem não conhece o que é uma célula, né, eu sempre gosto de trazer uns vídeos para exemplificar. Esse é um exemplo de cultivo em monocamada, onde as células elas se proliferam, tampando o tapete, tudo em monocamada, nunca numa estrutura tridimensional, o que não recapitula os nossos órgãos e os nossos tecidos. Aqui embaixo é um outro exemplo de uma célula solitária. Observem que ela fica nessa configuração que é planar, ela não tem muitas interações no topo dela, ela tem esse peso do meio de cultivo também, e tudo isso ela vai influenciar nos resultados finais dos testes que a gente vai fazer com essa célula. Uma outra motivação também que impulsiona cada vez mais a entrada de modelos que sejam mais representativos no mercado são, inclusive, os modelos pré-clínicos. Embora esses modelos, como os ratinhos, os próprios cachorros, os roedores de forma geral, os coelhos, eles tenham sido e ainda são imprescindíveis para a gente alcançar respostas a nível sistêmico, respostas de toxicidade de um determinado fármaco, de um determinado candidato a fármaco, esses modelos, ainda assim, eles possuem um distanciamento do nosso sistema fisiológico. Ou seja, ainda há uma limitação desses modelos que são chamados de modelos tradicionais. E justamente por quê? Porque quando a gente compara com o nosso corpo humano, todo esse dinamismo, toda essa complexidade dos órgãos, esse crosstalk, né, essa comunicação entre órgãos, ela não é mimetizada. Essas forças, também chamadas de forças de mecanotransdução, elas não são mimetizadas fielmente nesses modelos que a gente tem. E isso vai ter como consequência, por exemplo, alguns dados de falha de medicamentos, como, por exemplo, 90% dos fármacos que entram na fase 1 dos testes clínicos, eles acabam falhando. E aproximadamente 25% de todos os fármacos retirados do mercado, eles devem-se a danos hepatotóxicos. E isso tudo é uma consequência da falta de mimetismo com os modelos que a gente está testando e quando a droga, o fármaco vai para dentro do sistema fisiológico humano. Um outro impedimento que tem cada vez sido mais forte, mais presente, é o impedimento ético associado ao uso dessas cobaias animais. Na União Europeia, desde 2013, por exemplo, já é completamente proibitivo o uso desses animais para experimentações de cosméticos, itens de perfumaria e de higiene pessoal também. Aqui no Brasil, a gente não está tão atrás assim. Primeiramente, foi criado o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, onde a gente tem toda uma diretriz para, quando for utilizar esses animais para experimentações, haja um tratamento digno, haja toda a parte de higienização, não causar estresse a esses animais. E em 2012 foi criado o RENAMA, que é a Rede Nacional de Métodos Alternativos, onde eles buscam, então, capacitar recursos humanos para desenvolver ferramentas tecnológicas que sejam mais acuradas, mais preditivas do nosso sistema fisiológico para a gente reduzir o uso desses animais. A gente não vai retirar completamente o uso deles, mas já havendo uma redução, já é um ganho para a gente. E em 2017, aqui no Rio de Janeiro, foi regulamentada, sancionada essa lei de que também torna proibitivo o uso desses animais para a parte de experimentação cosmética. Outros estados, como Minas Gerais e Amapá também possuem essa mesma lei. Então, todos esses são fatores que impulsionam aí o desenvolvimento de metodologias que sejam alternativas e venham aí sendo mais preditivas, mais acuradas, para melhor mimetizar o nosso sistema fisiológico. E aí que entram os modelos alternativos. Dentro desse campo, nós temos diferentes estratégias. A estratégia que eu vou falar aqui hoje é a bioimpressão, como uma solução para a redução do uso desses animais. E a bioimpressão, ela tem como premissa, né, justamente utilizar a célula do próprio paciente, formando um construído tissular. Percebam que a gente nunca vai chamar de órgão, porque hoje em dia não existe órgão feitos em laboratórios. Quando vocês verem alguma notícia assim, é sensacionalista. A gente tem modelos, a gente tem construídos que se assemelham bastante, mas ainda não são capazes de reproduzir todas as funcionalidades e ter todas as características de um órgão-chave, de um órgão-alvo.
Então, a bioimpressão, ela surge como uma alternativa onde a gente coletaria a célula do próprio paciente, colocaria numa impressora, pense numa impressora 3D. A bioimpressão, ela é uma consequência das impressoras 3D, eu vou explicar mais para frente. Mas aí é isso, a gente tira a célula do próprio paciente, faria um órgão, um tecido e implantaria no mesmo paciente, evitando riscos de contaminação, diminuindo as filas de transplante e por aí em diante. Mas o que é, então, a bioimpressão, falando conceitualmente? A bioimpressão nada é do que você ter uma máquina, como se fosse uma impressora 3D, onde você tem seringas carregadas com células, e essas células elas vão ser depositadas de forma controlada em uma geometria pré-definida. Por exemplo, aqui eu quero um coração. Então, eu tenho o modelo de um coração, coloco no computador e a máquina consegue despejar a minha biotinta, que é uma solução de hidrogel mais células do próprio paciente, do próprio animal que você queira também, e aí formaria o tecido-alvo. Aqui é um exemplo do que, porque a bioimpressão ela tem ganhado tanto repercussão para formar esses órgãos, para formar esses tecidos. É justamente o controle espaço-temporal de deposição celular. Essa é a palavra-chave quando a gente fala da tecnologia de bioimpressão. E aqui fica bem nítido, eu gosto muito desse artigo. Ele é do Anthony Atala, é uma das referências internacionais mais fortes nessa área, um pioneiro, e que mostra interessantemente, né, bem nitidamente, a diferença de você usar uma bioimpressora aqui na esquerda e você semear manualmente as células. Aqui são células, são construídos musculares. E vocês podem perceber que ao utilizar esse equipamento, ou seja, uma bioimpressora, as células e a matriz extracelular ela foi recapitulada de uma forma mais organizada quando comparado com o manual. E aqui é um vídeo que explica um pouco melhor. Ó, aqui nós temos as células sendo despejadas em uma estrutura pré-definida. Essa mesma estrutura ela pode ser para diferentes tecidos. E com o tempo, depois que essa estrutura ela foi depositada, ela vai maturar. Maturar é o quê? É as células que foram depositadas, elas literalmente vão passar um tempo ali para se acostumar com aquele ambiente. As células, elas vão interagir entre si, tendo uma fusão e formando esse macrotecido, que no caso aqui seria um órgão. Mas qual a diferença, então? Eu venho falando aqui que a bioimpressão ela é uma consequência de uma impressão 3D convencional, e aqui eu trago esse vídeo que exemplifica bastante as diferenças entre ambas as tecnologias. Por que não usar uma impressora 3D, já que o conceito é praticamente o mesmo? Por algumas diferenças, vocês vão ver aqui. Aqui nós temos a impressora. Na impressora, o cabeçote é para termoplástico, praticamente, e ele deposita em altas temperaturas. Na bioimpressora, nós temos uma seringa carregada com biotinta. Essas biotintas são feitas de células e hidrogéis, podendo ser carregado com um único tipo celular ou com múltiplos tipos celulares, como vocês podem ver aqui. Essas bioimpressoras, elas podem ter um cabeçote apenas ou podem ter inúmeros cabeçotes. Quanto maior o número de cabeçotes, maior a heterogeneidade tissular que você pode alcançar. E isso significa o quê? Que em cada seringa eu posso colocar um tipo celular e conseguir, camada por camada, depositar aquelas células que são diferentes para formar um tecido que é heterogêneo. Os nossos órgãos, eles não são compostos de um único tipo celular. Então, bioimpressoras que tenham diferentes módulos, diferentes cabeçotes, elas passam a ser cada vez mais fabricadas, justamente porque assim a gente se aproxima mais com o mimetismo, consegue mimetizar mais o nosso próprio sistema fisiológico. Então, as diferenças principais são essas, principalmente o cabeçote, que numa impressora 3D geralmente é para termoplásticos, que eles chegam a temperaturas aí de 220, 230 graus Celsius, o que nunca vai acontecer com uma célula ali dentro, porque as células não aguentariam esse tipo de temperatura. Uma questão importante que as pessoas se confundem é o que é hidrogel, o que é biotinta.
A biotinta, ela é como se fosse a tinta de uma impressora comum, só que ela vai ser carregada com materiais biológicos. Então, sempre que vocês ouvirem a palavra biotinta, ou ela vai ter células vivas, ou ela vai ter algum tipo de molécula biológica ali que vai ser fundamental para a gente ter esse macro construído produzido. Aqui é um exemplo, aqui é só o hidrogel, não é uma biotinta. O hidrogel, ele se difere da biotinta porque ele não vai ter a célula ou o material biológico, mas ele em si também é fundamental para dar a estrutura do nosso construído, porque pense só, não adianta somente a gente carregar essa seringa com células e despejar as células. As células, elas vão ficar aquosas ali. A gente precisa de algo que dê um suporte estrutural para que essas células possam se unir com o tempo, formando um macrotecido. Então, aqui que entram os famosos hidrogéis. Esse é um exemplo de uma das nossas máquinas. Percebam a estrutura que está sendo formada. Esses hidrogéis, a formulação de hidrogéis para a bioimpressão, eles são um desafio atualmente. Muitos avanços já foram feitos, mas ainda é um desafio justamente por quê? Porque os hidrogéis, eles precisam ter algumas características chaves, como, por exemplo, ser biocompatível, ou seja, não matar as nossas células. Ele tem que ser líquido, ele tem que conseguir passar pelo bico da seringa, mas ele também tem que ser estruturalmente resistente, ou seja, ele tem que suportar o padrão que a gente mandou a bioimpressora imprimir. Então, isso também é um desafio. Esse aqui é um exemplo da nossa máquina despejando um. E eu trouxe aqui também para vocês verem, porque vocês podem se deparar aí na literatura e não saber muito bem o que é um hidrogel, o que é uma biotinta. Então, essas são as diferenças principais. No entanto, a tecnologia de bioimpressão ela é extremamente versátil, ela vai muito além da área médica, e eu trouxe essa questão aqui para a gente poder discutir, porque muitas pessoas não sabem, mas além da construção, da produção de órgãos, a bioimpressora ela também pode atuar para a produção de vacinas, para a produção de fármacos biológicos, na área de cosméticos, na área de veterinária, numa área extremamente quente atualmente, que é na área alimentícia, e aqui eu falo de comidas, tanto para seres humanos, quanto petisco para os próprios animais. Já tem empresas fazendo petiscos bioimpressos para animais, utilizando células de camundongo, por exemplo. E, impressionantemente, também para energia sustentável. É possível otimizar a produção de biomassas, de energia sustentável, através de uma bioimpressora. E aqui eu gostaria de falar alguns exemplos do mercado internacional, para vocês poderem ter uma noção de quão avançada essa tecnologia realmente está. Ela não é só, vou produzir ali, vou juntar umas células e vou produzir um mini fígado. Não, ela tem muito mais aplicabilidades, inclusive mercadológicas, porque elas já estão sendo ou quase comercializadas, ou em alguns casos já são comercializadas. Eu vou trazer aqui um pouco para a gente poder falar. Esse primeiro exemplo é o exemplo da bioimpressão de alimentos, o que a gente chama de agricultura celular. Esse é um termo que vocês podem utilizar para pesquisar futuramente. A agricultura celular, ela nada mais é do que utilizar células para produzir comida, para produzir construídos similares a carnes, seja carne bovina, carne de peixes, de frangos também. Isso já é uma realidade. Atualmente não é comercializado devido principalmente aos entraves éticos associados à prática, mas já está numa fase de estamos quase indo para o mercado. Esse é um dos exemplos mais famosos, é do Aleph Farms, é uma startup israelense, e essas imagens que eu trago aqui para vocês são de bifes que foram feitos por uma bioimpressora. Comparativamente, a metodologia do Aleph Farms com a metodologia tradicional, ela é menos demorada, podendo alcançar esses construídos similares à carne, de 3 a 4 semanas, quando comparado com o tradicional, que pode levar até 2 anos. E como é que funcionaria isso? Bom, no tradicional, qual a nossa linha de produção aqui? Nós temos o gado. Esse gado ele requer uma quantidade extrema de água, um desmatamento muito pesado do solo, do solo.
Nós temos o abate dos animais, tem toda essa questão ética de muitos animais precisam morrer para a gente ter uma pequena quantidade de carne que realmente é aproveitável para o consumo humano, para então, depois de anos, termos um bife, por exemplo. Com a metodologia proposta por eles, é o seguinte que acontece. Eles têm o gado deles, pouquíssimas quantidades, eles não matam os animais, eles retiram, fazem uma raspagem de células desse animal, e essas células, elas são células-tronco, as células-tronco, elas são células que não estão especializadas, elas são células, vamos dizer assim, que elas podem se diferenciar em vários tipos celulares. Bem a grosso modo, tá, pessoal? Só para vocês poderem entender. Então, eles coletam essas células-tronco dos animais, diferenciam em células de gordura, adipócitos, células musculares e mantêm elas num arcabouço. Todas essas células, elas foram bioimpressas, formando essa estrutura de carne, né, de um bife. E com o tempo, que no caso eles estimam 3 semanas, esse construído similar à carne já estaria pronto para ser embalado e levado ao consumidor final. Aqui é uma outra foto, olha só, o tamanho que eles conseguem alcançar em laboratório. O grande tchan, o grande boom, assim, não foi nem tanto ter usado só a bioimpressão, mas o grande diferencial desse primeiro bife aqui, que é um bife de lombo, foi que ele conseguiu ser feito sem precisar abater nenhum animal morreu no processo, não utilizaram engenharia genética e não utilizaram o soro fetal bovino para crescer as células em cultura. Para quem faz cultivo celular, já sabe o que é soro fetal bovino. Para quem não sabe, esse soro ele é um suplemento no cultivo celular. E ele tem todo um entrave ético também, porque ele é retirado de fetos bovinos. Então, muitos fetos têm que morrer para alguns ml de soro serem coletados e aí serem utilizados no cultivo celular. Uma outra problemática associada também é a contaminação e a variabilidade de lote. Então, você não utilizar o soro fetal bovino é extremamente vantajoso e extremamente difícil num cultivo celular. E eles conseguiram alcançar isso. E ganhou uma super repercussão, saiu na Forbes e tudo mais. Então, esse é um tipo de bioimpressão de alimentos chamado agricultura celular, porque utilizaram células para formar a nossa comida, que no caso ali seria o bife. No entanto, a bioimpressão de alimentos ela também pode ser plant-based. E o que seria isso? É você utilizar literalmente recursos mais naturais, veganos, da natureza, baseados em planta mesmo, para produzir um construído. É uma comida que a gente chama de carne vegana. E por que utilizar a bioimpressão, então? Mais uma vez, porque com a bioimpressão, como vocês podem ver aqui na primeira foto, a gente consegue depositar, a gente tem essa pasta, a gente mistura ali proteína do arroz, ervilha, alginato, alguma goma, forma essa pasta. Essa pasta ela pode ser depositada de forma controlada em uma estrutura similar a um bife. Então, por isso que a bioimpressão ela também está sendo muito utilizada para comidas veganas. E essa empresa é uma das mais famosas atualmente, ela recebe aportes milionários, ela é de Barcelona, se chama Nova Meat, e ela é especializada na produção dessas carnes veganas. O grande diferencial que eles conseguiram alcançar da pandemia para cá foi esse camarada aqui, que é chamado de espetinho de porco 2.0. Observem a disposição dessas fibras. Eles conseguem fazer esses construídos similares à carne de forma que as fibras elas fiquem estruturadas se assemelhando muito com uma carne realmente. E aqui é ele depois do processo de aquecimento. Um outro desafio muito grande não é só você despejar, isso aqui praticamente é fácil, digamos assim. O problema é você fazer esse construído suportar altas temperaturas ou baixas temperaturas, o que é imprescindível quando a gente fala em levar isso para o mercado, porque a pessoa tem que ser capaz de pegar lá, manter no freezer, ou então, eu quero comer agora, botar numa frigideira e o construído tem que se manter, não basta ele só ser impresso, ele tem que se manter estável para a pessoa ter essas características organolépticas mantidas. Aqui é o vídeo desse processo de impressão dessa carne vegana.
E olha só que legal, depois de pronto. Olha essa estrutura, gente, é muito interessante. E um outro ponto bem legal de uma bioimpressão de alimentos é quando a gente pensa em pessoas que não têm essa capacidade de mastigação mais. A gente pode fazer comidas específicas com características mais maleáveis para que essas pessoas possam deglutir de forma mais natural possível. Uma outra questão também é a possibilidade de produzirmos alimentos com valores nutricionais nunca antes vistos, porque a gente pode montar o nosso próprio alimento sem perder essas características que são tão boas como de uma carne mesmo. Só que ao invés de ser uma carne, é ali um prato muito mais nutritivo, que vai fazer um bem muito maior para o nosso sistema fisiológico. A bioimpressão para o setor energético, ela tem ganhado um boom de 2017 para cá. E o que é, né, fazer uma bioimpressão para o setor energético? Não, agora aqui a gente não pensa em utilizar células humanas ou células do seu pet, por exemplo. Aqui a gente pensa em micro-organismos. É uma estratégia para a gente otimizar a produção de biomassas utilizando micro-organismos, como algas, bactérias e leveduras. Eu trouxe só 2 exemplos aqui, que são um dos mais famosos. Esse aqui é a bioimpressão de folhas artificiais. Olha só que interessante. Eles têm a biotinta. Por que é biotinta? Porque tem material biológico ali, que no caso são os micro-organismos. Então, eles fizeram a bioimpressão dessas algas. Nesse exemplo aqui, o micro-organismo é a alga. A alga foi despejada nesse substrato de celulose bacteriana em um formato pré-definido. No caso aqui é só representativo, tá? Eles fizeram um formato de camisa, de calças e também de letras. Isso aqui é interessante que eles conseguiram alcançar, por quê? Porque mostra que o construído se mantém estável em diferentes geometrias. Esquece que isso aqui é uma camisa. Nessa geometria, com essa angulação, foi possível bioimprimir. Então, é muito interessante que isso aqui seja alcançado. E aí, olha só as folhas que eles fizeram através da bioimpressão de algas. Isso aqui é muito interessante porque elas foram capazes de converter a água e o dióxido de carbono em oxigênio e energia, como as folhas comuns conseguem, só que de forma muito mais otimizada. E no mundo, né, eu ia falar num país, mas num mundo que o ar tem ficado cada vez mais sujo, ter isso aqui como uma alternativa passa a ser muito válido. Uma outra bioimpressão muito interessante foi a bioimpressão de corais marinhos, feito nos Estados Unidos. Os corais marinhos eles estão entrando em extinção, eles são um ecossistema extremamente fundamental ali para manter o ambiente marinho. Desculpa. E foi possível alcançar, através da bioimpressão, estruturas similares a esses corais, onde as algas... O que é o coral, né? Você tem o coral e você tem as algas. As algas, elas ficam nessa simbiose com os corais, são seres fotossintetizantes, vão produzir açúcares para os corais através da fotossíntese. Então, a estratégia desse artigo, desse estudo, foi criar fotobioreatores através da bioimpressão, que é justamente o que o coral também faz. E olha só a estrutura que eles conseguiram alcançar. Essa estrutura se manteve viável por dias e eles mediram a capacidade fotossintetizante desse construído e foi muito mais otimizado do que o de um coral normal, né, na natureza. Isso é muito interessante para a gente criar biomassas para produzir, por exemplo, biocombustíveis. Então, também é uma estratégia que é possível de ser alcançada utilizando a tecnologia de bioimpressão. Uma outra questão muito atual também é fazer insumos médicos, principalmente vacinas, em um tempo, em um contexto pandêmico, que é o qual a gente vive. E como isso seria possível através da bioimpressão? Isso aqui já é uma realidade, inclusive já tem empresas fazendo isso, eu vou falar só um pouquinho mais para frente. E como funciona ter a bioimpressão para gerar vacina, gerar proteínas, RNA, como é que é isso? Nada mais é do que você fazer um construído, você utiliza uma biotinta, imprime, e esse construído vai produzir para você, por exemplo, matérias-primas que vão ser utilizadas na vacina, terapêuticos, proteínas chaves, pode também testar
sistemas de entrega nesses construídos que são produzidos pela bioimpressão. Ou seja, você pode fazer um construído de células-tronco que vai produzir a proteína tal. Você purifica aquela proteína tal e pode utilizar para uma vacina, por exemplo. Então, você pode utilizar a máquina, a bioimpressora, para gerar esses construídos com muitas células-tronco, produzindo uma quantidade absurda de matérias-primas. Você purifica aquilo e utiliza como um bioproduto qualquer, entendeu? E isso já é uma realidade. Essa biofarmacêutica alemã se juntou com a Tesla, do Elon Musk, para produzir uma superimpressora de RNA mensageiro. Essa biofarmacêutica ela é referência na produção de vacinas de RNA mensageiro. E aí a pegada da Tesla foi trazer essa tecnologia também para gerar aí uma produção extremamente avançada e otimizada e, por incrível que pareça, portátil. Pode parecer que não, mas no site eles dizem que a portabilidade também é uma vantagem dessa tecnologia, dessa máquina aqui que eles estão fabricando. Então, eles se juntaram para poder produzir essa super impressora de RNAs mensageiros, que vai otimizar muito a produção de vacinas, não só para vírus, mas também para diversas outras patologias que hoje mesmo a gente não tem uma solução tecnológica adequada. Mas e o cenário brasileiro? Eu falei aqui do que já existe lá fora, toda essa versatilidade, e como é que a gente se enquadra nesse contexto geral? Em que passo nós estamos? Bom, quando a gente fala de uma análise cientométrica, fazendo essa varredura de artigos científicos, mais dessa área acadêmica, o estado que mais tem publicado de 2018, de 2003 até 2018, com esse recorte temporal, foi o estado de São Paulo. São publicações de alto impacto, onde a tecnologia de bioimpressão ela vem muito mais para essa pegada de engenharia tecidual, não é tanto versátil, não é tanto explorando essa versatilidade que eu falei anteriormente. E aqui, desde 2003, o Brasil ele é o pioneiro no desenvolvimento de pesquisas científicas em bioimpressão 3D e é o mais extenso produtor de conhecimento científico de toda a América Latina. Aqui é para vocês poderem ver comparativamente Brasil e Honduras, Brasil e Equador, Brasil e Chile. O Brasil ele tem essa dominância aqui com relação aos artigos científicos já publicados. No entanto, quando a gente compara com um cenário global, 2,87% somente é publicado no Brasil quando comparado, né, mundialmente. Então, o Brasil, na América Latina, ele é uma grande potência nessa tecnologia de bioimpressão, no entanto, comparado com o resto do mundo, apenas 2,87% é expressivo. Quando a gente fala, então, das empresas nacionais, essas empresas elas são startups, justamente porque é uma tecnologia nova, e eu trouxe aqui as principais. Nós temos também uma concentração no estado de São Paulo, tanto dessas publicações quanto do surgimento desse ecossistema de inovação para essa tecnologia. Nós temos a BioEdTech, que ela é uma startup que desde 2018 ela foca na produção de bioimpressoras, na capacitação de recursos humanos e em programas de imersão em bioimpressão, desde nível de ensino médio até profissionais que já são altamente qualificados, como profissionais da Fiocruz, do Instituto Renato Archer e etc. Nós temos a Quantis, que ela não produz bioimpressoras, mas olha que interessante, ela utiliza a tecnologia de bioimpressão para produzir proteínas humanas, que é o caso que eu vinha falando lá da utilização da bioimpressão para a produção de vacinas, de terapêuticos. Então, ela se ligou nessa dor de mercado e ela já utiliza a tecnologia de bioimpressão para produzir, por exemplo, colágeno, fibrina, que seja mais similar ao humano. Nós temos a 3D Biotechnology Solutions, também de São Paulo, uma startup que foca na produção de bioimpressoras, e ela começou a trazer também modelos de pele in vitro. E temos a Tissue Labs, que ela veio de São Paulo, mas eu acho que ela não está mais em São Paulo, está na Suíça agora, incubada, e ela foca na produção de bioimpressoras. Então, essas são, no cenário brasileiro, são
as empresas que elas mais aparecem nas pesquisas. E fazendo um pouco de propaganda agora da Biotech, né? Queria falar muito rapidamente de quem nós somos e apresentar só um pouco das nossas máquinas para vocês poderem conhecer ao vivo, não, né? Poderem conhecer um pouco como é essa bioimpressora e o que ela pode fazer também. Então, de forma muito sucinta, a Biotech ela nasceu em 2018 com o propósito de levar conhecimento e capacitação na área de biofabricação. A área de biofabricação é você conseguir produzir aí esses construídos que são mais similares com o corpo humano, construídos que conseguem otimizar a geração, a gênese de energia sustentável. Tudo isso é biofabricação. E a bioimpressão está dentro da a bioimpressão está dentro da biofabricação. Aqui foi um dos exemplos do nosso curso que a gente acabou de ter. Nós realizamos a impressão alimentícia ao vivo. Esse caso aqui, como era apenas para demonstração, foi doce de leite, mas nós também fizemos de sopa. Vou falar rapidamente dos nossos serviços e produtos. Capacitação técnica com kits exclusivos, ou seja, a gente produz a bioimpressora a baixo custo, e não só a bioimpressora vai, mas também kits que são exclusivos, onde você pode realizar esse processo na sua própria casa. Você não precisa estar associado a um laboratório, por exemplo. Então, nós fazemos a venda dessas bioimpressoras e acessórios. Os acessórios, eles são hidrogéis, por exemplo, que eu expliquei anteriormente o que são. Nós temos kits com balanças e microscópio para você poder fazer tudo na sua própria casa. E nós também damos esse Bioprint Assistance as a Service, que é o quê? Que é ter todo esse processo de suporte intelectual associado. Às vezes você quer fazer um projeto de doutorado, de mestrado, de iniciação científica e não sabe por onde começar. A gente também te auxilia nisso. Você não quer comprar a máquina, mas você quer ter um auxílio ali de propriedade intelectual, a gente também está ali auxiliando nesse sentido. Nós temos essa capacitação presencial, que desde o primeiro dia a gente já lucra com essa questão da capacitação de recursos humanos. O nosso último foi em agosto, realizado no Biotectal, em Minas Gerais. São aulas completamente imersivas, hands-on, onde todos os alunos conseguem mexer nas máquinas. Observem que tem várias máquinas na bancada. Então, não é só demonstrativo, todo mundo coloca a mão na massa mesmo. O grande diferencial desse curso não é tanto a máquina em si, mas a estrutura com qual esse curso foi montado, que desde a parte de modelagem computacional até a parte do seu tecido ali sendo bioimpresso, a gente juntou tudo num curso e o aluno sai de lá sabendo não só utilizar a máquina, mas preparar o construído desde o começo, desde o preparo da célula, do hidrogel, até a hora que ele sai da máquina. Então, é um curso bem completo, que tem rendido feedbacks bem interessantes. E aí, nesses cursos, nós fazemos biomodelos. Aqui é uma orelha sendo feita, um construído similar a uma orelha sendo produzido. Observem a resolução, que interessante, ele consegue formar o lóbulo. E isso aqui é muito legal, por exemplo, para cirurgiões ou então alunos que, ainda mais nesse tempo de pandemia, não tem como ir no laboratório, consegue fazer na própria casa e estudar ali anatomia, por exemplo. É bom também para você evitar uma intervenção cirúrgica, seja no humano, seja no animal, antes do tempo, sem você... Apenas uma intervenção cirúrgica exploratória. Por que você vai explorar se você pode imprimir aqui um tumor e estudar como é que ele é, e já entrar ali, já adentrar no corpo do paciente, já sabendo o que você vai fazer. E aqui é um modelo de nariz também que a gente faz ao vivo lá. Mas voltando para a nossa aula, gostaria de falar também um pouco dos desafios. As pessoas costumam chamar de desafios, né, na literatura, mas entendam desafios também como oportunidades, porque onde há um gap, você pode atuar ali, seja você da área bio, seja você engenheiro, seja você da área de computação e por aí em diante. Então, não é uma tecnologia simples no sentido de você produzir um órgão. Se fosse simples, já teríamos, e não temos órgãos fabricados em laboratório ainda. E quais são esses desafios? Eles são vários. Nós temos desafios tecnológicos, que é, por exemplo, não vou falar de todas, mas, por exemplo, escalabilidade.
você tem que ter um nível de escalabilidade, você tem que ter um processo padronizado, repetível, reproduzível e que seja capaz de ter esse scale-up para você ir a nível de chão de indústria, para você alcançar uma produção que seja milhares por dia, quem sabe até milhões, porque quando a gente compara a lista de transplante, por exemplo, é uma lista enorme. E como é que a gente vai sanar tudo isso? Você tem que ter um equipamento ali, uma estratégia que seja escalável. Os desafios biológicos, a gente teve inúmeros avanços com o advento aí cada vez melhor da engenharia genética, com novos biomateriais surgindo também, com essa capacidade de modular estímulos de vascularização, tudo isso tem vindo ao nosso favor. O entendimento da matriz extracelular é fundamental, só que a gente ainda não está elucidado por completo como que as células elas conseguem se comunicar do jeito que elas se comunicam. A gente não consegue, por exemplo, calcular, predizer os estímulos corretos de mecanotransdução, os gradientes de morfógenos, ou seja, como é que uma célula tronco ela sabe que ela tem que se diferenciar naquela hora para um tecido muscular. Uma célula tronco mesenquimal, por exemplo. A gente ainda não sabe controlar completamente esses processos. Então, são desafios ainda. Os desafios de materiais, principalmente para a área de hidrogel, como eu falei anteriormente, é um desafio muito importante de ser ultrapassado, porque os hidrogéis atualmente é o que a gente tem para dar um suporte estrutural e aguentar a maturação desse construído. Regulamentos éticos sempre vão existir e sempre tem que andar lado a lado, porque você precisa ter muito bem direcionado qual vai ser a regulamentação desses tecidos que vão ser feitos, se essas máquinas, porque a gente vai precisar de um computador. Esse computador ele vai ter lá a imagem escaneada do paciente, do órgão do paciente. E aí essa imagem, essa informação da imagem é passada para a bioimpressora, e a bioimpressora vai depositar as células no formato lá do órgão do paciente. Mas será que esse computador ele não é passível de ser hackeado? E se um dia, futuramente, esse processo estiver sendo feito em um líder de uma nação, em uma pessoa muito importante, será que não há possibilidade de termos biohacking? E aí são questões que parecem anos-luz de agora, mas já são discutidos em fóruns internacionais, por exemplo. Então, tudo isso tem que estar sempre em muito equilíbrio, em consonância, para a gente avançar cada vez mais esse campo que é a bioimpressão. E aí eu venho com essa provocação: o céu é o limite? O que vocês acham? Será que já tem uma bioimpressão no espaço? A gente mal tem aqui na própria Terra. Será que extraterrestre já extraterrestrialmente já há essa bioimpressão? E eu vou dizer para vocês que sim, já fazem bioimpressão no espaço. Esse aqui é um exemplo, é chamado muito de Biomanufacturing in Space, e tem duas vertentes. A primeira é estudar quais os efeitos da microgravidade no espaço, porque, por exemplo, o sistema imune dos astronautas, eles sofrem por mudanças, por adaptações em decorrência da falta de gravidade. A exposição prolongada à radiação também é uma problemática. A questão do próprio envelhecimento, do retardo do envelhecimento dos astronautas, das pessoas que ficam lá, dos profissionais que ficam nessas estações espaciais. Então, por que eu vou levar uma célula em monocamada se eu posso levar uma bioimpressora que, em tempo real, vai produzir um construído que é mais similar com o corpo humano? Não estou, em momento algum, falando de órgão. Pronto, né? Órgão humano. Estou falando de um construído que é mais similar, que produz respostas que são mais aproximadas do nosso sistema fisiológico. Então, essa é a grande sacada, né? Levar essas máquinas para lá. Só que não pode ser qualquer máquina. E então desenvolveram esse pesquisador chamado Vladimir Mironov, ele é russo. Ele desenvolveu junto com o grupo dele, obviamente, essa bioimpressora, que ela utiliza campos magnéticos para que as células se formem, porque justamente não pode ser uma bioimpressora de extrusão, a gente está no espaço, tem microgravidade. Então, ele utiliza campos magnéticos para aproximar essas células em padrões definidos e gerar ali um construído.
E aqui é um trecho retirado do relatório da NASA, no qual eles defendem, né, a inserção dessa tecnologia na própria estação espacial deles, que vai trazer uma nova perspectiva, um novo conceito de biofabricação, onde tem uma maior similaridade com o corpo humano. Isso vai abrir portas para a gente ter respostas que até então a gente nunca teve. E uma outra vertente é a produção alimentícia extraterrestre. Os astronautas, eles não podem se alimentar de qualquer coisa, né? Eles precisam ter alimentos específicos, justamente pelo ambiente no qual eles estão. Isso aqui não é uma alimentação recorrente, por exemplo. E um dos grandes empecilhos para que a exploração do espaço seja alcançada é justamente a alimentação desses astronautas. Eles chega uma hora que eles precisam voltar. Claro que tem diversos outros fatores que limitam uma exploração mais prolongada. Só que um dos desafios também é a própria alimentação desse pessoal. E aí, a bioimpressão de alimentos no espaço, ela vem com esse propósito de auxiliar a prolongar a permanência desses astronautas nas viagens espaciais. Olha que máximo, né? Você conseguir descobrir algo do universo com a ajuda de uma bioimpressora, porque a bioimpressora ajudou ali aquele astronauta a se manter mais tempo, mais saudável. É muito, muito interessante aonde os braços da bioimpressão podem chegar. E a Aleph Farms, que é aquela lá do bife bioimpresso utilizando células bovinas, ela já tem aí uma comunicação com a NASA para que seja feita uma mini produção de carnes lá, utilizando as células bovinas. E a 3D Bio, que é do Vladimir Mironov, também tem um contrato já com a NASA e com o KFC, inclusive, mas aqui a gente está falando da NASA, para produzir essas comidas através da bioimpressão. O Vladimir Mironov também tem um contrato com o KFC, que é a produtora aí dos frangos, para produzir nugget bioimpresso. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Eu deixei aqui também o site da empresa, porque nós temos um blog onde a gente sempre atualiza as principais novidades dentro do campo da bioimpressão, desde a área lá de quem gosta muito de micro, até a área computacional, de materiais, de engenharia. Então, não é só a área bio. E eu espero que vocês tenham gostado. E, Eduardo, fico por aqui. Letícia, genial, super legal. Eu achei um panorama maravilhoso e achei o máximo que você trouxe conceitos, né? Por exemplo, hidrogel, biotinta, que nesse sempre aparecem, mas mesmo o assunto estando super na moda, a bioimpressão como um todo é muito fácil a gente perder de vista, né? Numa fala sobre bioimpressão e trazer essas definições, por exemplo. Sempre também com o pé no chão, achei muito legal, né? Embasando aí todas as informações, muito bacana. Super, super legal. Ah, que bom. Pô, agradeço novamente, assim, cobriu perfeitamente esse universo. Você conseguiu trazer muita informação de forma super didática aí, em menos que uma hora. Foi maravilhoso, super legal. É, Estou à disposição para eventos futuros. Pode me chamar, Nossa, que eu adoro dar palestra. agradecemos muito. Mais um comentário mesmo. Obrigado, Letícia. Assim, oi, Edu, tudo bom? Oi. Eu tô falando do meu celular, então vou colocar o vídeo aqui. Acho que talvez eu vou estar meio desconfigurado. Letícia, incrível a sua palestra, assim, muito bacana. Eu não peguei ela desde o comecinho, mas deu para aprender bastante coisa nesse processo aí. Minha curiosidade, Letícia, é porque talvez vou fazer até uma propagandazinha aqui, viu, Edu? É que a gente está abrindo um museu em Brasília, que é o SESI Lab, e ele vai ter um laboratório de biotecnologia dentro dele, né, um biohack space, que tipo o BioLilo Lab, mas num formato dentro de um museu. E esse tipo de conteúdo é muito interessante para a gente, né? Porque é algo tão dentro dessa onda de inovação, né? Você imaginar essa impressão 3D usando materiais diferenciados, então tudo isso eu acho muito bacana. Vocês têm, Letícia, trabalhado com públicos que não são dentro de universidades, laboratórios universitários? Sim, a gente trabalha também, tem associação com outras empresas
para áreas que não são da área bio, por exemplo, já é mais para uma área, por exemplo, alimentícia, ou então de materiais de hidrogénios. E a gente super fala com o público, tipo, engenheiros, então a gente tem toda esse cuidado de passar os conceitos de forma mais natural possível, né, para fazer a outra pessoa também entender. Então a gente pode conversar mais para frente, se você quiser, Felipe. E a gente Eu vê. acho ótimo. Acho ótimo, porque você já tem esse formato de curso, então pode ser que a gente consiga imaginar algo para o público geral, por exemplo. Não, sim, cursos a gente já deu curso exclusivamente para engenheiros, por exemplo. Não tinha ninguém da área bio. Obrigado, Letícia. Nada. Não, maravilha, ó. Pego aí os contatos da Letícia, as conexões. É, super. É um dos nossos pontos aqui, inclusive, é esse. Letícia, mais uma vez, super, super obrigado. Disponibilizamos aí depois esse conteúdo, mas deixo registrado o nosso agradecimento dentro desse contexto aí, como a gente falou na introdução do Darwin, do Biolito Lab, a tentativa de trazer um conteúdo, né, de pessoas que estão fazendo inovação nos vários sentidos da palavra aqui no Brasil. E você topou contribuir com a gente, isso é incrível. Super, super obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de espalhar a palavra.